Estamos ao vivo com o podcast Rock the Future no episódio 4, aqui com uma convidada para lá de especial. E eu queria dizer, infelizmente, que a Márcia Goffieri não vai poder estar com a gente aqui hoje, ela teve um probleminha, mas me passou umas perguntas para eu aproveitar bastante a Isabel. E eu queria, Isabel, antes de mais nada, agradecer, né, eu e a Márcia, pela sua presença aqui. A gente está bem animado com essa conversa, né, porque você tem um assunto aí que mexe muito com a vida das pessoas. E eu queria... lembrando, gente, que esse podcast ele tem o objetivo da gente pensar o futuro, de olho sempre no presente, sempre também estudando história, né, Isabel? A gente tem que sempre olhar o futuro entendendo o passado, sabendo que o mundo é cheio de nuances, com muitas complexidades, e que nós temos que saber aí fazer leituras que não sejam monolíticas, né, que não tenham visões aí muito extremadas, e até a convidada, né, a Lígia Zottini, da semana passada, ela falou isso, né? O mundo, a previsão, ela trabalha muito com previsões do futuro, previsões, e ela fala muito desse mundo diversificado, né, dessas diversas possibilidades, da quantidade de maneiras de coexistir que nós podemos ter de futuros, né? Sim. Então, eu queria, Isabel, te convidar, né, para você contar um pouquinho aí da sua história. Antes de mais nada, agradecer a sua presença, né? E, gente, só falando aqui rapidamente, muito rapidamente, uma super síntese do currículo dela, que é enorme, mas a Isabel, ela é consultora de futuro do trabalho, de transformação digital, ela trabalha muito com a ideia de desenho organizacional para recursos humanos, sempre trazendo inovação para essa área. Ela tem uma consultoria há 13 anos. Você fala Therese? Como é que Thérèse, eu falo Thérèse. É chique, tá em francês aí, Cris. Brincadeira. Meu francês é péssimo. E tem muitos anos também no trabalho, né, corporativo, principalmente nessa área de recursos humanos, né, pelo que eu entendi, Isabel. Mas fala um pouquinho da sua história, como é que você chegou aqui trabalhando com esta visão de inovação, né, dentro das organizações, principalmente em recursos humanos. Boa noite. Tá bom, boa noite. Bom, Cris, obrigada pelo convite, obrigada, Márcia, né? Sempre muito gostoso poder compartilhar um pouco aí do que a gente vive, né, no dia a dia. É uma jornada que não é fácil, né? Basicamente é isso. Nesses 13 anos, a ideia é corromper um pouco o sistema, né? Acho que quando a gente fala de futuro do trabalho, para muitas coisas a gente fala de evolução, para outras a gente fala de ruptura, né? E quando a gente fala de ruptura, né, basicamente precisa de muita coragem, tem que ser muito curioso, né, e ser muito resiliente, porque as empresas sempre têm lá um conjunto de anticorpos, né, pessoas que não querem fazer mudança ou que resistem a essa transformação. Então, o meu dia a dia, ele é regado, assim, de falas, né, de conversas como essas que acabam acontecendo, como a de hoje, e um outro pedaço fazendo projeto, né, na raça mesmo, tentando ajudar as empresas a fazerem essa virada, fazer essa transformação, que não é fácil, mas é factível, é possível, né, e precisa só querer. Isabel, eu queria começar com uma pergunta que, na verdade, eu sempre começo com essa pergunta aqui no nosso podcast, sabe? Que eu queria muito saber a sua percepção sobre essa volta aí do trabalho, né? Volta ao trabalho presencial, entre aspas, né? Muita gente não voltou ao trabalho presencial, mas tem aí uma mudança que eu não diria o fim, né, na pandemia, acho que é leviano falar isso, mas digamos assim, uma nova fase da pandemia, digamos, uma fase que a gente tem talvez mais controle, que muitas instituições, muitas organizações estão voltando ao modelo antigo, outras com adaptação. E a gente vê, né, Isabel, assim, diferentes formas de volta, né? Então, eu vejo aquela volta ao mundo que era antes, né? Com todo o treinamento intensivo que nós tivemos nessa pandemia, as pessoas voltaram àquele modelão de ponto eletrônico, trabalho presencial, né? Tempo de horas bunda na cadeira mesmo, tempo de disponibilidade, etc. Outras voltaram com um modelo híbrido, não é? De trabalho remoto,
trabalho presencial, com adaptações no ambiente de trabalho, muitas sem essa adaptação, e algumas simplesmente continuaram no trabalho remoto totalmente, né? E tem até digamos assim, um outro modelo que é muito, sei lá, para não dizer tragicômico, que estou vendo assim algumas empresas usando todas essas facilidades, essas tecnologias digitais, para fazer um controle praticamente medieval, né? Então, tecnologias digitais com visões medievais. Quer dizer, o mapeamento do IP, controle de tela, né? Tempo de você estar logado. Quer dizer, aí ela pega aquela visão bem obsoleta, bem antiquada, controle, né, de tempo, de atenção e etc., com essa nova roupagem tecnológica, né, que pode ser desenvolvida aí durante a pandemia. Mas como é que você está vendo aí esse cenário todo de volta? Mais otimista ou mais pessimista? Eu tendo a ser bastante otimista, principalmente pela razão que eu acho que aquilo que era um sinal fraco se tornou um sinal forte, que é o tema da rebeldia, né? Positivamente falando, né? Então eu acho que esse período de 2 anos foi um período suficiente para as pessoas se reverem, para as pessoas reverem o significado do trabalho, para as pessoas reverem os seus papéis, o seu propósito, para as pessoas reverem aonde que o trabalho se encaixa para mais ou para menos com a sua família, com o seu estilo de vida, com até mesmo posicionamento de saúde, né? Dizer, o quanto tudo isso estava no automático e o quanto isso precisa sair do automático, né? Então, eu acho que a questão híbrida, ela está menos ligada, vamos dizer, à tecnologia em si, mas ela está muito ligada a uma cultura que inverte o papel hierárquico, no sentido de que alguém decidia por você e agora você, pela primeira vez, ganhou um pouco mais de maturidade para avaliar onde é que você quer estar. Eu acho que isso aconteceu forçadamente, infelizmente não foi uma transformação natural do trabalho, né? As pessoas foram obrigadas a passarem por esse processo, e de fato o que você fala é muito verdade. Tem uma transversal em tudo que está ocorrendo nesse pós-pandemia e durante a pandemia, que tem a ver com ética digital, né? Então, essas plataformas todas de monitoramento cresceram de uma forma absurda, né? Mas, ao mesmo tempo que isso cresceu, durante a pandemia, os países proibiram prefeitos de recursos humanos a leitura de emoções por face via tela, com inteligência artificial. Isso foi proibido, é uma indústria de bilhões, e no meio da pandemia houve um reverte importante nessa história, né? Então, eu acho que a gente dá um passo, volta 2, mas consegue caminhar um pouco mais, mas eu acho que ética digital passou a ser, então... Quer dizer, essa tecnologia que você está falando, a câmera consegue ler... A câmera consegue ler as suas emoções. Então, falar para vocês assim que o Facebook, há anos atrás, já usava isso nos processos de seleção. Tinha uma empresa ali, se o pessoal até quiser procurar, chama Affectiva, né? E eles tinham muito orgulho de dizer o seguinte na plataforma: nossa, nós já medimos milhares de sorrisos, né, de expressões, aquilo mede ansiedade, aquilo fala de mentira, aquilo fala de angústia, aquilo fala de alegria, né? Então, enquanto a pessoa está falando, o sistema vai mapeando e mostrando, né, para o recrutador como é que essas emoções estão rolando naquele momento, né? E, obviamente, isso foi, vamos dizer, elemento para tomada de decisão em processo seletivo lá no Facebook tempos atrás, e isso acabou sendo adotado por uma série de empresas. Na China, a gente teve uma situação pior, né? Que na China eles fazem isso para olhar a sua nota de crédito, né? Eles chamam de crédito social, o quanto que você é devedor, o quanto você tem um bom nome na praça, né? O quanto seu, né? E isso impede nível de promoção dentro das empresas, na China, né? Eles deixam de promover, eles deixam de aumentar salário em função dessas análises todas faciais. E esse é um exemplo, né? Tantos outros, né? Ligados a novos benefícios, que também na pandemia aconteceu um monte, né? Então, e aí?
Vamos tomar uma pílulazinha para melhorar a nossa produtividade, baseada em cogumelos, né? Sim ou não? Ah, mas lá no Vale já faziam, né? Vamos ofertar o benefício de congelamento de óvulos para mulheres, algumas odiaram, outras adoraram, né? Mas, puxa, né? Então, eu acho que a gente entra numa fase do trabalho em que essa questão ética é colocada à mesa, de fato, e isso vai estar muito ligado ao jeitão de trabalhar das empresas, aquela cultura que a gente fala, né? Então, o que a gente quer como reputação, o que a gente quer como marca, o que a gente quer como atração de gente para trabalhar conosco, são escolhas, né? Uhum. O que eu acho agora, só completando, é que as escolhas estão mais do lado de cá, estão mais do lado aqui do colaborador do que efetivamente da empresa. E por isso que dia sim, diretores, executivos me contam, Isabel, as pessoas não querem voltar, o escritório está lindo, mas as pessoas estão dizendo que se precisar voltar, elas saem, né? E esse turnover efetivamente está acontecendo, né? Então, Eu vamos acho que dizer, o na profissional saiu mais empoderado, então. saiu mais empoderado. Que bom. Eu fico Bom. muito feliz. E nesse aspecto, reforço, eu sou realmente extremamente otimista. Pois é, uma pergunta assim que eu estava com muita vontade de te fazer é o seguinte: você acha que as empresas conseguiram conhecer mais os talentos dos seus colaboradores, que é um ponto aí que você trabalha bastante, né? O quanto que as empresas, as organizações, de forma geral, conhecem ou não os talentos, as competências, as habilidades, aquelas mais conhecidas, as mais desconhecidas também, e se isso mudou para melhor ou para pior durante a pandemia. Qual que é a sua percepção? Eu acho que a gente não saiu do lugar, para ser bem honesta, Cris. E aí eu acho que tem dois fatores. Tem um estudo do MIT muito interessante, que ele diz o seguinte, que os líderes foram ótimos para aprender sistemas, que os líderes foram ótimos para gerenciar as funções coletivas, eles foram péssimos com relação às conversas de carreira, aos feedbacks. No virtual eles fizeram isso menos. Então, para efeito número 1 de desenvolvimento, não houve incremento, houve um aumento real de carga horária de trabalho, não necessariamente houve um respeito com o equilíbrio dessa saúde mental e o trabalho pelo contrário, e não houve conversa em larga escala. Obviamente que eu não posso generalizar isso, mas a pesquisa mostra claramente que poderia ter sido um avanço e não foi, né? A segunda coisa, diretamente ligada à tua pergunta, a minha resposta é, além de não ter saído do lugar, talvez tenha piorado, né? No sentido de que o mundo está de um jeito tão vamos dizer assim, louco, né? As coisas estão acontecendo geograficamente, né? Quem tinha o seu plano global de vender aqui, de fazer produto lá, vai ter que se redimensionar, né? O que a guerra interfere, né? Então, não foi só a pandemia, são muitos elementos que hoje são condicionados a uma velocidade de adaptabilidade dessa história. E aí eu acho que as empresas não estão dando conta de, primeiro, entender quais são essas capacidades que vão mudando a toda hora, é uma dinâmica, né? Essa capacidade vale, que capacidade que a gente ainda não tem, que a gente não mapeou, né? Porque a tendência das pessoas olharem os skills, né, essas habilidades só do hoje, né? Muitas vezes o RH está preso nisso e não faz um exercício, vamos dizer assim, de futurismo para conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu acho que tem um desperdício enorme, Cris, porque na medida em que essas capacidades elas não são atualizadas e as empresas não mapeiam onde elas estão, a probabilidade da gente ter ouro em casa é gigante e as empresas só não estão sabendo porque não estão fazendo esse mapeamento de uma forma adequada. Dizer para você que hoje isso é muito possível fazer em escala, com tecnologia, de uma maneira simples, né, e tudo mais. E dizer que eu tenho conversado muito assim com as empresas, no sentido de que há um alerta sobre a população, mesmo aqui no Brasil, em termos de qualificação. A gente, às vezes, tem um preconceito, vamos dizer assim, com o chão de fábrica, né, com as pessoas que a gente olha e traz ali um critério de conhecimento baixo, né, de conhecimento inexistente, de qualificação ainda pequena, e não é verdade. Muitas vezes o pessoal que está ali na base está estudando,
está aprendendo digital, está aprendendo língua, está aprendendo uma série, né, vamos dizer, de habilidades que o digital espera da gente hoje, a gente só não sabe, né? Então, o que eu acho que as empresas precisam começar a fazer melhor é entender quem domina esses conhecimentos e fazer disso uma grande alquimia, misturar todo mundo, né? Mesmo aquelas pessoas que você não conhece, que estão distantes quilômetros de você, né? Mas que o sistema vai conseguir mostrar na hora em que tiver esse matchzinho, quer dizer, tem um projeto ali, tenho habilidades existentes, mesmo que eu não conheça o indivíduo, está aqui, ele conseguiu se encontrar nisso, eu vou ali ter um sinalzinho verde e vou conversar com ele. Uma coisa até meio blockchain, sabe assim, sem passar pelo RH. Sim. E eu acho que isso é o mais de rede, né? um formato super fluido, né? Deixando o gestor livre, né, para estar aí com essas pessoas e circular esses conhecimentos, né? Uma vez, Isabel, eu fui visitar um laboratório de inovação. Eu transito muito nessas redes de laboratório de inovação e tinha um laboratório incrível lá na cidade de Saragoça, na Espanha. Eles pegaram uma fábrica de açúcar antiga e a prefeitura, né, tinha aquela fábrica que era só a carcaça, reformaram e criaram um laboratório. E eu tive lá com o Raul, que coordenava esse laboratório, e o principal foco deles é que quando a pessoa entrava ali, era que habilidade que você tem e que habilidade você quer desenvolver. Isso. Aí os caras já encaixavam os caras numa série de atividades de aprendizagem e coworking, colaboração, e registrava o tempo todo o que essa galera estava aprendendo. Isso. Então, isso ele tinha aí. um mapa ali que depois ele convidava o pessoal, poxa, tem uma startup aqui, ó, tá precisando de gente assim. Então Isso mesmo. ele era também um acelerador, então ele embedava ali um conjunto de startup, então fazia essa ponte aí de aprendizagem, com muita microaprendizagem, né? Muita microaprendizagem, muitas pequenas coisinhas. Hoje, Cris, eu acho que para qualquer profissional existe uma tendência muito grande para dentro da empresa e outra para fora. E isso não significa dizer que eu tenho que escolher trabalhar só para dentro ou só para fora. A gente está chamando isso de carreira pixeled, né? O pixelzinho que você vai montando assim. Eu trabalho aqui o tempo integral, ali eu sou um freelancer, né? Ali eu vou trabalhar não o tempo integral, mas 50%, enfim, todas as questões. Mas o que eu ia contar é que de formato híbrido, né? De é um tipo de formato versátil, né? Em que você monta a sua trilha de contribuição. Então, o que significa dizer que a gente vai ter que ser mais moderno no sentido de abandonar um pouco essa história de preocupação com o título, com o cargo, com toda essa história. O que importa mesmo é o valor que você cria pela contribuição, né? Você acha, então, que essa ideia de ter ali um cara full-time, né, um emprego, assim, dedicação total e exclusiva, ela tende a esmorecer? E eu acho que tem a ver com duas questões, né? Uma que é geracional, inevitavelmente, né? Então eu sempre pergunto assim para os executivos: tem filho? De quantos anos? Ah, de 20, 23. Então pergunta lá em casa se eles vão querer trabalhar 40 horas na mesma empresa, debaixo da mesma gestão, com um job description, uma descrição do que ele vai fazer, se ele acha que ele vai ser feliz nesse mundo. Inevitavelmente os líderes começam a rir, porque em casa a coisa já está acontecendo. Então, não, né? Esses jovens vão entrar na empresa no seguinte: eu vou aprender aonde? Eu posso ter vários gestores? Eu vou trabalhar em que projeto? O que vem depois, né? Então, tem essa primeira questão geracional. A segunda questão tem a ver com a própria natureza do trabalho. E existem alguns trabalhos que também são representados por pessoas que dominam esse conhecimento que não vão querer estar dentro da empresa, né? Então, vamos imaginar um hacker, né? Um cara de segurança, um cara de blockchain, um cara, né, de algoritmo e tudo mais. Muito provavelmente tem um grande perfil de pessoas que vão dizer o seguinte: nossa, que careta, né? Tá dentro de uma empresa, isso não é para mim. O que precisa acontecer é a empresa entender que esse perfil vai gerar muito valor e não é porque ele não quer estar dentro de você que você não tem que ir atrás dele para contratar, né? Tá aí um montão de plataforma de freelancers que às vezes as pessoas nem sabem que existem, né? E aí falando do lado de fora, né?
e que eu fico até um pouco triste, assim, porque as coisas já estão acontecendo e muitas vezes as empresas não sabem que elas podem dali, né, trazer muita riqueza, né, de conhecimento. E os profissionais também não sabem, às vezes, que essas plataformas existem para eles estarem ali disponibilizando esse conhecimento, né, essa contribuição. Então, essa coisa do freelancer, ela só vai aumentar. O Brasil, nas últimas pesquisas, né, e muito claro, fazer uma distinção, né, Cris, do que é esse gig, né, o gig que GIG significa bico, mas que assim no Brasil, como em qualquer outro país, tem duas classificações. Uma, que é o bico, vamos dizer, do entregador, né, de alimentos, do motorista autônomo e tudo mais, que eu, Isabel, na minha opinião, está próximo do trabalho precário, né? O segundo bico é um bico qualificado. A gente chama de high quality premium, né? É um talento de altíssima qualidade, altíssima, digo assim, porque tem um conhecimento específico, é um freelancer, e ele faz aí um trabalho por hora e troca com a empresa esse conhecimento, né? Então, isso tende a aumentar no mundo, né? É muito interessante isso está acontecendo. É legal que você está, então, fazendo aí uma diferença entre, né, esse formato flexível da empresa, então, muitas vezes gastando, né, uma quantia, né, até justa para contratar um super especialista por um tempo para fazer um job. E isso não tem nada a ver com a precarização do seu trabalho, até porque ele vai preferir isso, né? Absolutamente. Ele vai preferir. Eu acho que a gente está numa fase também, né, Cris, que a gente precisa tentar equilibrar a disponibilidade, né, as alternativas, essas formas de trabalho. Então, o fato de um indivíduo querer ter um registro, CLT, por decisão própria, tá lindo. Ele quer segurança, ele quer os benefícios concedidos, ele quer fazer parte daquela história, daquela organização, daquele propósito, né? Por um tempo maior, todos os dias, está tudo certo. Tem outros profissionais que não. Então, até ontem, né, a nossa lei trabalhista diz o seguinte: não tem outra forma de trabalhar a não ser essa daqui. Se você não tiver nessa daqui, a gente vai brigar com a empresa porque ela está tirando de você a possibilidade de ter os seus seguros, os seus benefícios. Mas a grande verdade é que tem muitas pessoas nessa linha da qualidade de contribuição que, por escolha própria, arca com essas escolhas, né, entende a relação custo-benefício e prefere trabalhar para várias empresas ao mesmo tempo por meio de projetos distintos, né? E está tudo certo também. Então, essa convivência, vamos dizer, ela precisa acontecer e ela precisa, vamos dizer, dialogar melhor com as empresas, né? Eu diria essa nova categoria de flexibilidade de fora para dentro, né? E sabe uma outra coisa que eu tenho visto também bastante, Isabel, é o contrário, que você falou do jovem, né, que quer geralmente a geração Z, etc., que quer esse formato aí mais leve, etc., e tem também a pessoa que tem lá os seus 40 anos, está no meio de carreira, está vendo essas mudanças de cenário, ela foi muito tempo dedicada a uma empresa ou ao serviço público, e ela está querendo diversificar, né, a sua carreira, ela está querendo e está com dificuldade de fazer isso, né? Então, mas ela está descobrindo que hoje o mundo é cheio de oportunidades, né? Sim. Um mundo que, como você está colocando aí, e eu concordo plenamente, que você tem diferentes formatos, diferentes possibilidades de exercício profissional e me parece que cada qual achar o seu ideal, né? Isso, exatamente. As pessoas param um pouco para pensar nesses formatos, essa é a grande verdade, porque a gente, principalmente essa geração dos 40 para frente, ela veio de um modelo mental que era muito linear, né, da escola que ela veio, do que ela estudou, então não podia errar, né, se for engenharia, pelo amor de Deus, não para no meio do curso para começar a medicina, o resto da vida. Errado, né? E hoje a gente tem uma coisa quase que inversa, né? Quanto mais diversidade de conhecimentos, mais se amplia o teu repertório e mais a tua potência amplia para que você contribua em projetos de natureza muito diferentes, né? Mas eu diria que para o jovem isso já é mais natural.
Para a gente que tem mais de 40, primeiro um processo cultural de mentalidade mesmo, de que, ok, está tudo certo, não tem problema. O seu pai vai estranhar, mas deixa ele estranhar, né? O vizinho vai falar, deixa o vizinho Isso não é falar. Seu emprego de filho não vai verdade, entender né? nada, isso não é emprego de verdade, saber que você vai voltar para a empresa, já mandou seu currículo, pelo amor de Deus. Não vai Então, fazer concurso público. não vai fazer. Então, as pessoas muitas vezes têm uma pressão sobre elas mesmas, né, com relação a esse trajeto que aconteceu de uma outra maneira. Agora, para aquelas pessoas que já estão entendendo que sim, isso é possível, essas pessoas estão estudando muito, estão buscando aprender muito. E independente, vamos dizer, de um apoio daquele RH, onde ela desenvolve um processo autodirigido, né? Ela faz uma curadoria daquilo que ela gostaria de aprender como futuro plano de onde ela quer trabalhar, né? É quase que um reskilling pessoal, né? Que não está descolado do que ela faz hoje, mas que é a vontade dela, né? Vamos imaginar que mesmo hoje quem tem 40 anos, obviamente tem estudos contraditórios sobre isso, mas efetivamente a gente vai viver mais, né? A minha mãe tem 80, talvez eu vivo até 90, 100. Então, né, se hoje o indivíduo tem um pouco mais de 40, imagina a quantidade de trajetos que ele pode fazer na vida ainda, né? E então eu acho que o indivíduo é se permitir fazer e participar de laboratórios, sem o compromisso de ter que fazer um Lattes. Lattes é aquele currículo todo estruturado, assim. Até hoje. Não, ele tem que fazer o seguinte: qual a melhor forma de contribuir com uma organização, com o meu melhor, a partir daquilo que eu aprendi e que eu quero me realizar fazendo nesse momento. E aí isso começa a fazer parte também de uma categoria que se chama felicidade, que era meio que proibido de se dizer, né? Então, acho que a pandemia também traz essa reflexão sobre amorosidade, sobre felicidade, né? Sobre reconexões, sobre os significados rituais de colaboração, sobre a importância da presença, não física, mas a presença do olhar, né? A presença do toque, das pessoas se abraçarem. Então, de fato, essas coisas evoluíram bastante, na minha opinião. Né? Eu que tive agora uma volta ao presencial, eu sinto isso, né? Que é muito legal rever os colegas, né? Algumas coisas fluem melhor, né? Mas, por exemplo, algumas reuniões fluem melhor porque você pode perceber a pessoa ali melhor, né? Só que ao mesmo tempo as pessoas chegam mais atrasadas, tem aquela conversinha antes. Então eu sinto assim que ao mesmo tempo para um monte de coisa você ficou mais ineficiente, né, no trabalho presencial. Mas por outro lado você está um pouco mais feliz em alguns aspectos, porque você está encontrando pessoas, né? Você tem mais convívio social, melhorou. Então é um trade-off aí. Agora tem aqui a Márcia mandou uma pergunta aqui bem legal. Ela diz o seguinte, pergunta o seguinte: profissionais com formação inusitadamente diversificada geram valor para as empresas? Eu acho que é o caso, sei lá, do multidisciplinar, do polímata. Totalmente. Eu vou dizer o seguinte, assim, né? Hoje em dia, as pessoas estão ali se formando para desenhar a experiência do cliente final, cliente na ponta, paciente na ponta, né? Desenvolve a experiência do colaborador. Eu digo o seguinte: onde estão os antropólogos? Onde estão os filósofos? Onde estão os literários? Onde estão os músicos? Onde estão as artes plásticas dentro das empresas? Porque tudo isso faz parte, eu não diria nem que é o inusitado, mas não é o tipicamente comum. Né? Assim, de novo, são pessoas que não vão ficar ali o tempo todo, mas que vão trazer perspectivas absolutamente complementares às perspectivas que estão ali acontecendo. Futuristas, né, que ainda eu acho que tem um preconceito, não sabe, é muito exótico, né, fazer foresight não é, pelo amor de Deus, é desenhar cenários, essas pessoas têm que estar ontem na sua empresa. Por quê? Porque desenvolve adaptabilidade, te ajuda a ver sinais fracos, te ajuda a pensar com irreverência, né, sobre novos caminhos. Então, eu acho que sim,
E eu acho que só que a gente tem que se permitir um pouco mais, sem preconceito, sem critérios fixos, engessados, né? Outro dia desse, um RH me perguntou assim, Isabel, mas como é que eu vou trazer um profissional ali da arte, né? Que está me dizendo se não tem nenhum registro em cargos e salários para comparar com o mercado. Eu quis morrer, eu falei assim, pelo amor de Deus, vou começar tudo de novo. Assim, né? Vamos dialogar com esse indivíduo. Ele contribui com valor, a gente pergunta como ele recebe. Se ele vai ter uma MEI, a gente está tendo já uma proliferação de MEIs, para o bem e para o mal, mas para o bem, olhando o meu lado aqui otimista, tem muito a ver com isso, né? Então eu acho que, agora eu também acho que do outro lado, a gente está falando da perspectiva da empresa, do lado também das pessoas que têm, vamos dizer, essas profissões exóticas, precisa também ter um movimento, né? Precisa ofertar essa história, precisa assim, abrir a cabeça das pessoas que estão ali dentro, né? Porque né, por mais que a gente tenha uma grande tendência de trabalho por ecossistema, né, com parcerias, né, com tanta gente envolvida, né, em desenvolvimento de produtos, né, ainda assim existe uma coisa muito fechada, né, muito tradicional. É muito difícil as empresas entenderem que o que vale hoje não é mais a posição e a descrição, mas é a contribuição, a capacidade, né, todo o capability, né? Isso já é difícil. Imagine, então, abrir esse leque a ponto delas, aí elas vão falar, bom, agora é demais, né? Então, acho que os próprios profissionais precisam. E aí, eu acho que os líderes, que, vamos dizer assim, são mais abertos, né, mais frescos positivamente e tal, começarem a testar, porque eu acho que uma boa parte da liderança da empresa não entendeu o benefício dessa história, dessa diversidade, dessa inclusão, né, dessa alquimia que a gente costuma falar, porque ainda não vivenciaram, vamos dizer, um grande salto de qualidade de ideias, de produção de projetos e resultados que acaba acontecendo quando isso rola, né? E sabe a impressão que eu tenho, Isabel, e você é especialista nisso, né? É que a área de recursos humanos, ela está cada vez mais pressionada, né? É uma área que está cada vez mais, a pressão está muito em cima dela. Eu acho que mudou muito nos últimos anos, a impressão que eu tenho, né? Sim. E que é uma turma que eu não sei assim se não é porque não tem muito apoio de cima, né, de patrocínio, mas que eu percebo que muitas vezes tem muita dificuldade de fazer essas inovações. Por exemplo, que uma vez eu vi, e aí eu emendo com uma pergunta aqui também da Márcia, né, que ela fala, qual o papel da cultura na sobrevivência das empresas e na atratividade de profissionais? Eu me lembro, uma vez, do Ricardo Sandler, né, que foi um dos pioneiros aí, né, dessa forma como gere recursos humanos nas suas empresas, depois virou case internacional, lá com a Accenture, etc. Ele falou que ele não vê currículos quando ele contrata as pessoas. Ele, né, o pessoal dele de contratação, basicamente tem lá uma conversa, dá uma assuntada, como se diz em Minas, se essa pessoa tem aquele perfil, principalmente, que hoje é valorizado muito isso, né, nesses mercados inovadores, ou seja, a capacidade de aprender, a disponibilidade de aprender da pessoa, mais, né, assim, qual que é a qualidade do seu hardware, em vez, né, de eu ver os seus softwares que você sabe, né? Claro, super. E aí ele vê, na verdade, ele percebe se aquela pessoa tem um potencial de se adequar àquela cultura da empresa. Sim, é uma loucura. Olha, invertendo, né, os comentários desse seu comentário para a pergunta, Márcia. Sabe que eu tenho um cliente que é muito interessante, né? Cada vez que ele tem um desafio, ele não chama isso de cargo, não é uma posição aberta, é um challenge, né? É um projeto com desafios e tal. Ele traz o indivíduo circula pelo projeto, circula pelo outro projeto, circula pelo outro projeto, e depois de 20 dias o cidadão volta lá para RH e fala assim, olha, eu me achei mais naquele lugar ali. A minha contribuição efetiva nesse momento vai acontecer lá. É lá que eu tive mais fit, é lá que eu me entrosei, que realmente eu entendi que eu poderia ser um grande elemento composto aí com outros elementos. Então, acho que isso é muito bacana. Agora, a cultura é absolutamente tudo, né? Então, o que é a cultura? É o jeitão que a gente trabalha.
né? E em todos os aspectos, né? O que a gente fala que tem que ser de comportamento, vale isso aqui, não vale aquilo ali, né? Então, se eu sou ESG e eu prezo pela diversidade, eu não posso ter preconceito e nem ter assédio moral, pelo amor de Deus. Na minha cultura, graças a Deus, além disso ser muito bom, é muito afetivo, né? Então, as culturas, elas vão dizendo coisas. Eu vou te dar um exemplo bem assim, real, que acontece todo dia. A Márcia que trabalha muito com isso, você também, mas a gente faz muitos, as empresas têm feito muito squads, e se organizado ali por tribos, faz história, aí todo dia alguém chega e fala assim, poxa, Isabel, mas o meu squad não está dando certo, né? Espera aí, só um pouquinho, só um footnote. Explica um pouco, assim, como é que é essa história de squad, tribo. Isso é de um jeito muito simples, né? Falando, é como se a gente tivesse um projeto, né? E a gente tivesse que dizer o seguinte: quem são as pessoas que compõem esse projeto, mas que são pessoas que podem vir de áreas diferentes da empresa, de posições diferentes, de idades diferentes, de tempo de casa diferente. Essas pessoas vão se organizar, elas vão ter mais autonomia para desenvolver aquele resultado, né? Contudo, muitas vezes a gente tem uma empresa que tem uma cultura que diz assim, nós colaboramos, não vale trabalhar sozinho, né? Nós fazemos uma conversa contínua, não vale ficar sem um diálogo com o seu gestor. E aí, chegando no squad, nada disso acontece, as pessoas não colaboram, as pessoas não têm check-ins, conversas contínuas com seus gestores, as pessoas não têm uma remuneração que se adequa a uma prática nova de trabalho, então a cultura passa a ser uma coisa inexistente, quer dizer, ou absolutamente esquizofrênica, que a gente fala, né? Você tem uma coisa pendurada na parede e outra que acontece na sua realidade. Vamos dizer que no mundo hoje a gente tem pouco mais de 20% de colaboradores engajados. E engajar é querer fazer parte da história da empresa, é performar acima do que é esperado, é falar bem quando você não está ali. O engajamento é uma coisa que produz uma performance, um grau, vamos dizer, de aderência, né, daquele indivíduo com aquele lugar, que é poderosíssimo. Imagina que 80% na média das empresas não estão engajadas, as pessoas. Por quê? Por conta desse filtro, vamos dizer, dessas questões culturais na maior parte dos casos, né? O que a gente chama aqui do walk the talk, né? O que se faz, o que a gente fala, a gente pratica, né? E não necessariamente isso acontece, infelizmente, né? E muitas pessoas que também não deixam isso claro, né? Muitas culturas que dizem o que vale e o que não vale naquela empresa informalmente, mas não dialogam com as pessoas para co-construir comportamentos que valem, né? E na língua das pessoas, né? Para mim, cultura é aquela coisa assim, trabalha junto, então hashtag não pode puxar o tapete. Né? Então, também sair de um traço de formalidade, né? Nessas contações, vamos dizer, de história sobre como a gente funciona, mas que todo mundo entenda, né? E aí eu acho que às vezes as empresas ainda são excessivamente formais nessa história, né? Não tem muito essa cultura do controle, né? Da Muito. desconfiança. Muito. Vamos dizer que a gente está na América Latina, o Brasil, que é um país relativamente novo, né, que traz uma cultura de escravos, né, que traz uma cultura territorialista, e isso na cultura das empresas é muito louco. Assim, a gente que trabalha com arquitetura, desenhos e novas formas de trabalho, o líder fala assim, conscientemente, que ele já entendeu que o colaborador que era dele, pode circular em outras áreas, mas no dia a dia ele não libera o indivíduo, ele é individualista, e o indivíduo fica chateadíssimo, ele vai embora, ele fala assim, ué, mas você não falou que aqui a gente tem uma cultura de quebra de silos? Você não falou que aqui a gente tem uma cultura que a gente pode colaborar com outras áreas, o que importa é o conhecimento? E aí, na hora H, a coisa não acontece. Então, o comando e controle que a gente tem nas organizações, o monitoramento ainda é elevadíssimo. E isso também está muito associado à questão do status pessoal, né? Até hoje, a gente tem diretores que falam, puxa, mas eu sou diretor e não tenho nenhum colaborador. E eu vejo, às vezes, isso nas áreas digitais, nas áreas de transformação. Eu penso assim, nossa, será que eu entendi direito a pergunta da pessoa, né? Porque ela não tem ninguém, ela se acha menor, vamos dizer, do que o equivalente diretor que tem 10 equipes, como é que é isso, né?
Então, de fato, são culturas em que as pessoas ainda diretamente são condicionadas à obediência, né? E aí, quando as pessoas são condicionadas à obediência, elas não são desenvolvidas para questionar o status quo. E aí a gente espera que as pessoas inovem nas empresas, né? Então, tudo está muito interligado, né? Uhum. Agora eu diria o seguinte, sabe, Cris? Uma das coisas que eu falo muito para os líderes é assim, ó, hoje você está aqui, amanhã você não vai estar, mas aonde você estiver, se você continuar mais ou menos com esse perfil de controle, né, assim, você vai dançar como líder, porque a grande tendência é que a gente tenha também um bottom-up, né, de baixo para cima, que pressione para que as coisas mudem e no mesmo sentido daquela rebeldia ali que a gente falava no início da conversa, né? Então, eu vejo com ótimos olhos, assim, essa questão das pessoas também se movimentarem um pouco para acharem esses espaços, né? E lutarem por eles, né? Por esses... E essa cultura, né, do controle continua mesmo, assim, ainda muito vigente, até em empresas que seriam conhecidas, né, como empresas modernas, né? Então, semana passada eu estava lendo um artigo dizendo que o diretor de machine learning, imagina, um cargo importantíssimo hoje em dia para empresas digitais, quer dizer, o diretor de machine learning da Apple pediu demissão porque não queria aceitar a volta ao trabalho presencial, que era uma exigência da empresa, olha só. Sim, mas E a gente aí, tem na mesma semana, tinha um abaixo-assinado no Google, as pessoas também questionando a volta ao trabalho presencial também. Não, a gente tem o caso clássico da Google que aconteceu agora, né? A Google mandou um e-mail para todo mundo nos Estados Unidos dizendo o seguinte: onde você está trabalhando agora, fisicamente? Ah, eu estou trabalhando no sítio aqui em Jacareí. Ah, deixa eu te contar uma coisa: o nosso escritório é em São Paulo, mas o custo de vida de Jacareí é bem menor. Então você tem uma opção: ou você volta fisicamente para São Paulo, ou a gente vai fazer uma conta, né? Uma regra de 3 para adequar o seu Vixe, salário para baixo eu não sabia, não. com relação ao custo de vida de Jacareí. Então, o Google teve uma polêmica enorme com relação a isso, né? Outras grandes começaram a seguir um pouco essa ideia e depois parou, porque efetivamente os Estados Unidos entrou numa grande, né, mudança, as pessoas, muito mais do que aqui, eles chamam do Great Resignation, né? As pessoas realmente se organizaram para dizer o seguinte: isso não vale mais para a gente, né? Então, por isso que eu digo que eu vejo com ótimos olhos a aceleração dessa mudança do não querer, né, se submeter a, vamos dizer, a regras que realmente são arcaicas, são do período industrial, que para lá valeu, vamos só lembrar disso, né? Muitas das coisas que não nos servem hoje foram muito boas e necessárias no passado, né? Agora, a gente não pode viver desse passado, né? E uma outra coisa que é importante é testar já o presente. Parece que as pessoas às vezes também ficam no estado de espera, né? Estado de quando eu vou experimentar, quando alguém pedir, né? Então, e aí como é que você desenvolve autonomia se você não se prova, né? Encarando e influenciando, né? Ela está Então, planejando para experimentar, está né? planejando em algum Não momento chega fazer nunca a esse hora negócio. de executar. Exatamente. E aí eu acho que tem gente muito infeliz também porque não arrisca, né? Porque também tem um lado contrário, tem muito gestor que é incrível, que dá esse espaço, mas não vê, né, por parte da sua equipe essa movimentação, né? Então esse compasso de espera das pessoas é muito ruim para elas, né? Se você tem esse espaço, meu amigo, vai atrás. Por isso que eu falo que intraempreendedorismo não deveria ser uma cadeira que está lá na inovação, no digital transformation, tinha que estar na empresa inteira, para ajudar as pessoas a se desenvolverem nessa capacidade, né? De criar coisa, de tomar conta delas, né? De trazer pessoas para ajudar, de ter o seu próprio PNL, né? E de ser eventualmente até sócio de novos produtos, né? E serviços com essa própria empresa. Então, eu acho que a gente dá uma bobeada, né? E daí a gente quer que as pessoas vão para esses times, né? Esses squads prontinhos, né? Inovadores, colaborativos, né? Com um repertório ampliado, eles vão chegar lindos, mas a gente não se mexe, né? Assim. Mas você falou um ponto aí muito interessante, e eu me lembro de uma fala uma vez do Thomas Prame, que é o diretor do Mind Lab, que era um dos laboratórios de inovação, assim, pioneiros,
em 2000 e pouco, né, de governo, né, dessa área de inovação em governo. E ele perguntaram para ele qual é o futuro dos laboratórios de inovação, que são exatamente esses ambientes controlados, criados para poder fazer experimentos malucos, né? As pessoas têm ali licença, igual o 007 tinha licença para matar, e eles têm licença para inovar. Aí perguntaram qual é o futuro dos laboratórios de inovação. Ele falou, olha, quando as organizações não precisarem de laboratório de inovação, quando todo mundo puder exercer esse lado de lab, né, de experimentação, de inovação. Claro. E já que você falou nisso, Isabel, como é que você vê, então, essas empresas que realmente têm esse empreendedorismo muito forte, que são valores, né, dessa cultura, como a Raie, e outras empresas aí, e organizações também, que estimulam esses formatos, né, mais flexíveis, a empresa ela é mais líquida, ela se organiza em rede, em detrimento do formato hierárquico. Você acha que esses movimentos, né, nesse sentido de, né, de empresas mais líquidas, mais organizadas em redes de squads de empreendedorismo, elas se fortaleceram aí nesse processo da pandemia? Eu acho que sim. Eu acho que vamos olhar assim na perspectiva do que não era possível até pouco tempo atrás, né? Eu acho que todos esses modelos novos, mais fluidos, mais líquidos, eles serviram muito tempo para as startups, né? Que nasciam e as pessoas, cada um se vira lá e, né, é um pega para capar e a gente vai se organizando e tudo mais. E que bom, a gente vai aprendendo a trabalhar junto, vai fazendo acordos, nossos círculos, né, de projetos, a nossa própria lavação de roupa aqui, para ver o que está indo bem. Então, isso eu acho que vamos dizer que a gente tem 14 mil startups no Brasil, pelo menos, né? Não sei se a Márcia tem esse dado mais fresco, mas é mais ou menos esse número que eu tenho. Então, isso acontece, né? O que a gente não tinha antes e que agora a gente começa a ter, na prática, resultados incríveis aparecendo, com relação às empresas que não nasceram digitais, que são empresas clássicas, né? O caso da Haier, que é uma empresa chinesa, para quem sabe, é uma empresa que faz geladeira, fogão e tudo mais. Há 12 anos atrás, exatamente, há 12 anos atrás, o presidente dele disse o seguinte, olha só, tem algo me dizendo aqui que o mundo vai mudar. E aí ele já imaginou a internet das coisas. Por que não fazer uma geladeira que vai mostrar lá para o usuário que aquele produto está estragando? Ou uma geladeira que aponta, porque vai estar em comunicação na rede, lá com os mercados mais próximos, onde aquele produto está custando mais barato, e pode ir lá comprar. Enfim, loucuras, né, que esse indivíduo fez, a ponto de dizer o seguinte, eu quero tanta inovação e eu quero que as pessoas aprendam tanto e que elas também sejam sócias, né, de tudo que a gente criar nessa ambidestria, que é continuar fazendo a linha branca e mais esse portfólio, né, de inovação. E eu vou quebrar os meus 70 mil colaboradores em 4 mil mini empresas, que eles chamam de MEs, né, micro enterprises, né? E o board, né, os diretores, a gente vai ser quase que como acionista. Vocês vão pedir para fazer aquele experimento? Bacana, que vocês precisam da gente. Preciso desse investimento, preciso de um RH, vamos te dar. Se prova, né? E organicamente, esses microempreendimentos se falam, um entrega serviço para o outro, né? É uma coisa impressionante. E eles têm 400 mil freelancers fora deles. Assim, ninguém entende, né, como é que eles têm essa habilidade de fazer todo esse trânsito, né? Dizem, né, os consultores que trabalharam com o presidente e toda a equipe de lá, que eles têm uma cultura de liderança quântica, que é o quanto a gente consegue se agrupar mais de uma maneira espontânea, né? Então, muito. E tem um livro que se chama Liderança Quântica, né? Que vem muito desses casos da Haier, principalmente, né? E tudo mais. Então, obviamente, tem um dado de cultura, né? Puxa, mas lá na ditadura, puxa, mas como é que será que é a relação com o trabalho e tudo mais?
Eu acho que até a China ensina isso para a gente, né? Tem um lado da China que é isso, né? Que empreende para dentro, assim, anda 100 quilômetros, tem trabalho escravo, literalmente, né? Então, é uma confusão, é um caos. E eu acho que tem uma coisa que está nascendo, sabe, Cris, que eu acho muito lindo neste momento, que está acontecendo uma coisa chamada Designing for Good, né? Que é a capacidade que as empresas têm de redesenharem a forma de trabalho, trazendo esses conhecimentos, mas que também tem origem na crise, no conflito, na desigualdade, né? E na perspectiva até de imigrantes, toda essa história. Então, nesse momento, eu participo de um grupo que está olhando os conhecimentos de ucranianos que saíram do seu país para entender como é que eles podem compor, né, esses elementos de conhecimento dentro das empresas que já têm essas ofertas de projetos aí disponíveis, né? Então, acho que a gente entra numa fase também do trabalho que ela é mais inclusiva e ela é mais socialmente responsável, né? Na perspectiva de que, de fato, não pode ficar só no papel, né? E que ajuda a formar essa cultura organizacional que pode ser um grande fator de atração e retenção de talentos, né? Assim, e quem não quer fazer parte de uma empresa que se atentou a isso, né? Eu lembro bem... Eu me lembro, Isabel, só te interrompendo, de uma história da Patagônia, uma empresa né, de um argentino, mas ela é sediada nos Estados Unidos, que ela faz roupas de esportes radicais, faz também equipamentos, né, esqui, essas coisas, botas. E eu me lembro de uma história que o CEO uma vez botou um grupo das pessoas que trabalhavam ali na manufatura para visitar uma fazenda de algodão que tinha assim vários vícios, né? Para eles entenderem então o custo ambiental de você desenvolver um produto que não tem essa visão sustentável, né? E isso, como esse tipo de coisa, ajudava a incutir na cabeça das pessoas a importância para o meio ambiente, que elas, quando voltavam então para a fábrica, né, para o design, já tinham isso de maneira mais profunda na sua... Mas olha que interessante isso que você está dizendo, né, Cris, com relação à cultura. Você fala, você pratica. A cultura da Patagônia é uma das mais contemporâneas em práticas de pessoas. Lá atrás, em 2014, eles começaram a mudar a forma de avaliar as pessoas. E eles estavam dizendo o seguinte: não vale só nota, não vale só ranking. Para que deixar as pessoas competindo entre elas? Que coisa horrorosa. Vamos criar um universo muito mais qualitativo, muito mais baseado num diálogo construtivo, muito mais baseado em perguntas do que afirmações, muito mais baseado naquilo que a gente chama de growth mindset, né? Pensando para frente do que julgando. Então, a Patagônia, assim como outras empresas que fizeram essa associação direta com esse ecossistema de mundo, de contexto social, né? Contexto ambiental e tudo mais, com muita transparência, disseram o seguinte: agora eu preciso me adequar para ter uma lógica, né, de trabalho que faça sentido com o meu propósito, com aquilo que eu acredito, né? E é uma empresa interessantíssima, realmente a Patagônia é show, é sucesso. Agora, Isabel, ao mesmo tempo que a gente tem, então, essas empresas, por exemplo, que nem o Spotify, que já começou, né, no sistema de Agile, e cresceu e virou, sei lá, uma espécie de holacracia desse formato, né, de rede, de vários squads, aí cada um tem o seu nome, né, e tem a tribo, tem a não sei o quê, e tem as empresas que fizeram uma mudança do sistema, sei lá, tradicional hierárquico, como a IE, né, um sistema, então, desse intraempreendedorismo muito forte, a inovação brota de todos os lugares, né, uma coisa incrível, eu não sabia dessa parte aí, que eles ainda conectam o sistema de freelas, né? Quer dizer, poxa, deixa ainda tudo muito mais poderoso, quer dizer, o elemento externo entra, né, dentro da empresa. Mas e a empresa, digamos assim, a grande maioria das empresas que ainda segue esse modelo tradicional, que tem lá todo o C-level e etc. Você acha também que há formas de entre o que eu quero dizer entre o 8 e 80, né? Spotify sendo 80, o 8, aquela empresa hierárquica bem tradicional, tem aí
vários Tem, meios termos e tem. formatos que dá para dar uma mesclada nisso daí? Mas sem dúvida, Cris, assim, mesmo no movimento ágil, né, em desenhos organizacionais, a gente diz o seguinte: por enquanto, eu acho que por um bom tempo vai ser muito importante a convivência das duas formas de trabalho, né? A convivência de processos, excelência, né? Ainda vertical, com pessoas que trabalham disponibilizando contribuições por projetos. E isso não significa dizer que não possa haver um trânsito de um lugar para o outro. E isso não significa dizer que a hierarquia que é necessária não deva ter uma mudança de liderança em termos de perfil, né, em termos de mentalidade e tudo mais. Porque até mesmo nas questões de processo, a gente tem que fazer inovação. E isso as empresas não entendem. Às vezes elas colocam muito foco nessa coisa das equipes e tudo mais, e continua fazendo coisa que não precisa fazer. Tem um banco na Ásia que chama DBS, né, que é o principal, é o maior banco digital do mundo. O presidente disse o seguinte: a gente quer inovar, beleza, né? Então vamos fazer o seguinte: eu vou fazer 200 workshops para todo mundo aprender a redesenhar o seu trabalho. E redesenhar o seu trabalho significa jogar no lixo o processo que não precisa. Imagina o que aconteceu na empresa. Ela ficou mais leve, né? Então, os processos puderam ser recalculados, porque muitos foram embora, muitos foram atividades que foram automatizadas, muitas atividades foram para fora, terceirizadas ou trabalhadas de uma outra maneira. Então, se vai enxugando e redesenhando esses processos, ainda que eles permaneçam nessa linha, vamos dizer, mais vertical. Do ponto de vista horizontal, a gente tem caminhado com isso, mas a gente está muito devagar nessa história, né? O que eu acho é que a gente tem que aprender a escalar. Acho que tem algumas empresas e muitas que já estão entendendo como que faz, vamos dizer assim, esse ágil, né, nessas equipes. E eu acho que as que mais entenderam são as que melhor estão customizando. Quer dizer, o Spotify é o modelo do Spotify. Pega o teu pedaço de papel de pão ali, olha a sua estratégia, olha o seu modelo de negócio, olha o modelo da sua operação, que não está bom, quais são essas dores, olha as capacidades que você precisa e tenta ver como é que você desenha essa história, né? Com hipóteses, né? Então, quem melhor faz isso são empresas que estão fazendo esses desenhos, essas hipóteses, a partir de um trabalho muito peculiar. E aí eu acho que nesse aspecto, como eu falei, talento. O que é talento? A gente está perdendo mercado, a gente está perdendo competitividade, está perdendo uma coisa. Num país que, no caso do Brasil, já não investe em inovação, tecnologia, educação e por aí vai. Verdade. Então, o que eu acho é que precisa de uma liderança que incentive mais essa escala das coisas que vão dando certo, naquilo que a gente... Tem um consultor que eu adoro, que chama Leandro Herrero, e ele fala muito dessa coisa do viral change, né, da mudança viral, né, então, assim, como é que você faz para esse negócio pegar em todos os lugares, né? Então, tem que envolver todo mundo desde cedo, porque senão você fica numa bolha de experimentação ali, de formas de trabalho, enquanto o mundo acontece fora, então isso não funciona, né? Então é uma equação que ela não é simples, porque a gente está voando, né? Estamos no voo e ao mesmo tempo temos que trocar aí de aeronave, mas é a vida de todo mundo no mundo, né? Não é um... E tem o custo, né, Isabel? Tem o custo de não inovar, né? Que as pessoas avaliam muito mal isso, né? Quer dizer, você ficar parado, demorar para inovar, isso tem um preço muito alto que você pode pagar. E tem uma coisa muito equivocada nas empresas também, né, Cris? Que as pessoas não são remuneradas pelo erro da inovação, né? Que é vamos dizer, na verdade é uma punição, né? Dinossáurico, né? Então as pessoas... Você errou, merece ser punido. Você tem lá um indicador, um OKR, né, uma meta, enfim, que está ligada a um experimento. Mas se esse experimento não tivesse dado errado, você não teria evoluído tanto. Então você merece ser remunerado por essa tentativa que, embora não tenha gerado aquele resultado tão específico, te levou para um outro patamar de raciocínio sobre aquele produto ou aquele serviço, né? Então, é o que a gente fala de cultura, quer dizer, você quer ter uma cultura inovadora,
arque com a renovação das práticas que incentivam as pessoas a inovarem, né? Porque se as práticas estiverem não adequadas, as pessoas não vão tomar risco. O que é inovação? É tomar risco, é olhar o potencial das pessoas e também ousar, né, em ter essas pessoas em locais novos, em situações desconhecidas, apostar, né, nessas pessoas e elas mesmas nelas, mas para isso você tem que, de fato, fazer isso acontecer. Vamos lembrar que nessa questão de engajamento, o Brasil é o lugar que pior reconhece no mundo, que menos celebra, que menos fala das suas conquistas publicamente, que menos ajuda as pessoas a terem orgulho. É um dado bastante triste. Explica melhor isso. As pessoas ou a empresa não... A empresa, mas a empresa ela é feita de pessoas, né? Então são líderes que não incentivam essas situações tão importantes de conquistas que muitas vezes são realmente difíceis, né? Você diz assim, pequenas conquistas, assim... Pequenas conquistas, de grandes conquistas, no nível geral. E o mais interessante é que as empresas que tratam dessas pesquisas, elas não entendem muito o Brasil, porque o Brasil é um país que tem um comportamento entre as pessoas muito caloroso, né? As pessoas se tratam de uma forma... Se tocam, né? Tocam, né? Elas gostam de estarem juntas e tal. Então, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que existe esse traço cultural, isso não se aplica necessariamente a ter esse acolhimento, esse calor, né? Essa amorosidade com relação a essas conquistas no dia a dia. Né? Você sabe, uma vez eu passei 2 semanas no GovLab, que é um think tank da Universidade de Nova York, com lá a Beth Novak, que foi a pessoa que inventou essa ideia de governo aberto. E ela criou lá um ambiente muito bacana de trabalho, e uma das coisas legais que eu via era que a reunião, que era sempre quinta-feira, a reunião de balanço da semana, durava exatamente 1 hora, não podia passar de 1 hora. E tinha lá um capítulozinho dentro da reunião que eram as vitórias da semana. Então, tinha que estourar a champanhe ali das vitórias da semana, todo mundo falar de algum tipo de vitória, porque exatamente fortalecendo esse ponto que você está colocando. Bom, legal que a gente conseguiu. Isso é ser humano, né? A gente sempre precisa de alguém, e isso é legal, né? De alguém que fala assim, olha, você está no caminho, Isabel. Que bacana que você teve coragem de tentar essa nova alternativa que a gente não tinha visto por aqui. Que tal a gente fazer ali no outro lugar? Então, são incentivos, são motivações que são humanas. Eu acho que o tom, vamos dizer, desse pós-pandemia é um tom de muita humanização, seja nessa perspectiva das pessoas se acolherem mais com relação ao que a gente chama hoje de trabalho, seja na perspectiva da gente ser mais sistêmico, holístico, né, e juntar tudo, juntar saúde, juntar o espiritual, juntar a família, né, tá tudo no mesmo círculo, né, e tudo mais, seja nessa condição de diálogos mais francos, né, de diálogos mais transparentes, mais... e mais slow, sabe assim? Às vezes eu acho que falta um pouco isso nas empresas, que eu acho que também o pós-pandemia trouxe. Mais o quê? O lento. Aquela coisa que a gente estava muito mecânica no pré-pandemia, de parar para ter um diálogo real. Com calma. Precisa ter essa 1 hora. Vamos tomar um café aqui. Vamos lá. Olhando nos olhos, né? Mais profundo. Então, eu acho que as relações nesse pós-pandemia, elas estão pedindo maior profundidade para além das conversas que dizem respeito às entregas do trabalho, os aspectos de carreira. Legal, excelente ponto. E como é que você vê essa coisa aí, então, que está acontecendo, né, de os líderes, muitas vezes, têm que gerenciar agora equipes híbridas. Então, parte remota, parte... Quer dizer, exige mais skill aí dos líderes, não é? Exige muito, mas exige, acho que um skill até maior, que é a capacidade de ouvir, né? Então, assim, a Microsoft é muito interessante, ela tem um caso enorme, ela tem um caso enorme, assim, durante a pandemia, que ela criou um listening strategy, que a gente chama, né? Uma estratégia de orelha, né? De ouvir mais, né?
Então, eu tenho muita impressão, sabe, Cris, que se os líderes fizerem mais isso com as suas equipes, eles vão conseguir co-design, né, co-desenhar a melhor prática que faça sentido para aquela natureza de trabalho, para aquele tempo daquelas pessoas, né? Vamos lembrar que cada pessoa nessa pós-pandemia vivenciou uma situação de família, vivenciou experiências positivas e outras nem tanto. Então, eu poderia certamente dizer que a gente está numa era de personalização do trabalho. Então, essa história de que vale para todo mundo, tá 3 dias no escritório e 2 em casa, eu pessoalmente discordo, porque os indivíduos têm, cada um deles, a sua história, e eu acho que é possível um plug and play, as pessoas são adultas, né? As pessoas precisam ser entendidas como tal. Então, eu acho que esse quebra-cabeça, ele precisa ser customizado, ele precisa ser personalizado, mas efetivamente ele precisa ser mais ouvido, né? E eu acho que uma renovação muito grande da conexão, dos rituais de conexão, né? Se esses rituais são importantes naquele touch point, naquele ponto em que a gente precisa resolver esse tipo de questão, aquele tipo de natureza, e por isso vamos consensar que a gente precisa estar com uma certa rotina, tantas vezes por semana ou por mês no escritório, tá tudo lindo. Mas eu acho que é muito importante entender as variações e é muito importante entregar isso para o líder e não para a área de RH, que não deveria ter uma resposta pronta, homogênea, em escala, massificada para todo mundo, né? E nesse aspecto, ajudar, apoiar esse líder a aprender como é que ele constrói essa perspectiva de escuta e como é que ele consegue desenhar. Isso também é uma forma de organization design, né? De desenho organizacional. Sim, Isso está na pauta de todo mundo, mas o líder muito legal. desenhar. Muito legal essa ideia, então, de menos modelos pré-prontos, que você enfia a goela abaixo, mesmo aparentemente moderninhos, né? Na organização, e mais cada líder com, digamos, alguma discricionariedade para ouvir bem os seus funcionários, seus colaboradores e montar um esquema de trabalho que seja bom para cada um e para o grupo, né? As pessoas em geral passaram da fase da empresa bonita, né? Da empresa com ping-pong, né? Das redes, né? Das salas de dormir, das salas de, né? Puxa, que já foi, né? traumáticas. Não, já foi. As prioridades mudaram, né? E as prioridades, elas passam muito sobre a questão de como é continuar a viver. Vamos lembrar que a gente, na perspectiva do trabalho, a gente tem conversado muito com os antropólogos, porque, de fato, a gente ficou no risco de morrer, todo mundo, né? Enquanto não tinha vacina, a gente ficou num estado, né, Você lembra, Isabel, naquelas horas que os leitos estavam todos tomados, né? Quem que não estava em pânico naquela hora? Falou, se eu precisar agora, não vai ter leito para mim. Óbvio. Então, consciente ou inconscientemente, o trabalho se encontra nessa dimensão. Já que eu vivi, o que eu quero, então, fazer com os meus próximos dias, até o dia em que eu verdadeiramente tiver um risco e morrer, né? Então, acho que toda essa conversa, ela passa muito pelos líderes aprenderem a codesenhar, mas também aprenderem a influenciar positivamente esse tipo de conversa, né? Por isso que a gente está vendo muito, assim, no mercado, lideranças, né, que com seus RHs estão desenvolvendo, vamos dizer, um desenvolvimento baseado nas biografias, né? Faça a sua biografia. Não sei como é que foi a tua jornada até aqui, o que você espera da sua biografia naquilo que vem para frente. E é um assunto tão profundo, tão de alma, tão de autoconhecimento, que eventualmente não foi explorado em épocas anteriores. Então, isso passa a ser, vamos dizer, uma matéria das organizações, de ajudarem as pessoas a se autoconhecer a partir de agora, para também ajudá-las a entenderem o melhor de si em termos de contribuição, sobre todos os aspectos, né? Sim, porque daí ela vai poder, inclusive, saber como ela vai poder contribuir, né? Para a empresa, para a organização. Que é interessante, que parece óbvio, né? Mas não é. Assim, se as pessoas que estão ouvindo a gente aqui fizeram um exercício, você pega um papel e coloca assim:
Quais foram as minhas melhores... Esquece de cargo e de posição. Quais foram as minhas melhores contribuições? O que será que as pessoas pensam, falariam de mim? Quais são os meus sonhos? As pessoas falam um pouco em sonhos, né? Parece pecado. Mas quais são os meus sonhos? Como eu quero ser visto daqui a algum tempo? O que eu tenho vontade, milhares de vezes, de pensar, em estudar, em termos de assunto, em termos de conteúdo. Você pensa que é fácil? A gente fez um exercício um dia desses com os líderes, alguns voltam com um papel vazio, outros pegam 15 papéis, porque são, né, assim, é muita informação e, enfim, não conseguem ser estéticos. Outros fazem informação pela metade, até que depois de idas e vindas, idas e vindas, alguém chora, porque se achou na reflexão. Né? Então, de verdade... O cara que descobre, por exemplo, que não tem sonho, né? O cara que aquilo é chocante, né, para ele. E não é raro, Cris, não é raro, né? Então, é muito importante esse assunto, entender que acho que 70% do tema está mais com você do que com a empresa. Ele é uma perspectiva muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Agora, se depois de todo esse exercício você achar que tem incompatibilidade, e isso vai ficar cada vez mais claro na medida em que você se conhece melhor, então procura um outro caminho, não enrola, né? Não espere ser feliz aonde você tem certeza que não haverá essa oportunidade de ser feliz, porque isso só vai se machucando mais. Então, busca essas alternativas, né? Converse com pessoas, né? Amplia a sua zona de diálogos com gente do mercado e tudo mais, né? Chegamos praticamente aí ao fim, né, daqui da nossa conversa, Isabel. Nossa, o tempo voou e eu ficaria aqui mais umas 2 horas conversando contigo, viu? Puxa, que prazer. Eu também, Cris, né? Tantos insights legais, mas deixa eu te fazer aqui uma última pergunta. Você acha que no futuro nós não teremos mais áreas de recursos humanos nas organizações? Não, eu acho que a gente vai ter, mas eu acho que vai ter de um jeito muito diferente. Eu acho que uma boa parte da operação fica fora, né? Uma boa parte do serviço compartilhado fica fora. E eu acho que a gente tem um profissional de RH que tem uma escuta maravilhosa, que é um indivíduo muito estratégico, que entra dentro do negócio, né? E que consegue, dentro de casa, também organizar essa pluralidade no RH. Assim, eu tenho um projeto por ali, a experiência tem que ser única, não dá mais para ter área de seleção separada de treinamento, separada de remuneração. Qual é a solução de pessoas, né, para aquela situação de projeto que tem a ver com o negócio? Então, é menos especialização, é mais uma posição generalista, parruda, estratégica, com repertório ampliado. No Brasil, a gente não tem escola de RH. Esse é um drama que a gente tem nos Estados Unidos, a gente tem na Europa, no Brasil a gente não tem. Então, feliz ou infelizmente, é muito heterogênea essa população. Então, se você tem sorte de trabalhar numa cultura muito boa, tecnicamente, né, tudo legal. Se não, a grande tendência da gente ainda hoje ter um profissional muito operacional. Esses indivíduos precisam acordar, precisam estudar mais. Às vezes eu falo para o RH que eu me sinto e me considero RH, eu sou apaixonada pela comunidade RH e a comunidade sabe disso. Uma das minhas missões é a gente mudar sempre o nível, né, de discussão e estar à frente até do business, para ajudar o business. O que hoje acontece é que às vezes o business está lá na frente e o RH não entendeu. E aí o business segue, né? Então, tem um fator de conhecimento, uma vez que a gente não tem aprendizagem formal muito ofertada, a gente tem um papel de antecipação bastante importante, e a gente tem um papel de ousadia, que é justamente tentar, com muita coragem, desenhar novas práticas a partir daquilo que acontece dentro da empresa, e não a partir de modelos que são pré-existentes. Então, eu acho que sim, eu acho que é fundamental, Cris. E um papel muito de conselheiro. Eu acho que sempre vai precisar ter ali um RH
que acolhe as angústias. Todos os líderes precisam fazer isso, né? Sim. Mas eu acho que às vezes o RH tem até um papel neutro nisso, né? De conseguir ter uma orelha que acolhe com uma certa neutralidade e que também aconselha, né? Então, esse papel eu acho que é brilhante e ele precisa continuar existindo. Né? Você sabe que aqui na área pública também é a mesma coisa, sabe? Fiz uma fala no ano passado para os diretores de recursos humanos da Esplanada, dos ministérios, e eu senti essa heterodoxia, sei lá, mesmo jeito, quer dizer, alguns muito ainda presos a processos operacionais, outros com liberdade para praticamente criar uma cultura organizacional inovadora, Exato, né? Então, eu exato. senti essa diferença muito grande, assim, entre os diversos tipos, né? Alguns pequenos, outros grandes. Então, também na área pública acontece a mesma coisa, triste, né? assim, Cris, porque quando a gente sai para ir em congresso, em curso, o MIT, né, que é uma casa que também é sua, né? Eu lembro bem de estar em aulas no MIT com o público e o privado junto, e o público num grau de curiosidade, de profundidade, profissionais de RH do setor público com a mesma vontade, né, o mesmo desejo que o privado tem, né, de gerar valor, de criar valor, de inovar. Então, acho que o Brasil ainda tem uma jornada pela frente, de fato, e eu acho que, de toda maneira, as pessoas precisam estar mais antenadas, em todos os lugares, em todas as áreas, mas especialmente o RH, tentar aprender um pouco mais, não parar de aprender, né? Parar além, vamos dizer, dos produtos, de ferramentas, né, e tudo mais, se orientar um pouco mais com relação ao que está acontecendo no mundo, né? Sair um pouco mais das suas casas, das suas empresas, né? Para aprender, né? Eu acho que o lifelong learning do RH, ele precisa, acho que nesse momento, ser um pouquinho mais vigoroso, assim, né? Um pouco mais hard, no bom sentido, né? Mas com também um processo muito de autodirigido, né? Não sei. E você faz exatamente esse trabalho, né? De ensino, aprendizagem, Sim, mentoria sim. da área de recursos humanos. Sim, é uma área que eu acho que precisa liderar muitas dessas transformações. Acho que ela é uma área que pode pegar na mão da liderança e ajudá-los a viver o tal benefício do ganho, que é essas experimentações dessas novas formas de trabalho e dessas questões todas, né? O líder, muitas vezes, ele está ali no dia a dia do business, ele não consegue exatamente, né? Então, assim, acho que o RH, ele tem esse potencial de ajuda para desbravar, né? É como se tivesse um facão, assim, e ajudasse esse líder a abrir esses novos caminhos para essas novas práticas e para esses novos modelos e tudo mais. Por isso que, em geral, quando eu estou, assim, num projeto na empresa, eu gosto muito de formar o RH antes do business, né? É como se eu dissesse assim, puxa, onde a gente pode se antecipar e que mensagem a gente já pode levar para esses líderes a partir dos insights que a gente teve aqui como práticas, né, de pessoas e tudo mais. Então, de fato, eu Isso vai realmente... fazer toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu acredito demais na potência do RH do Brasil. A gente tem uma geração de líderes muito bacana, a geração aí que está liderando as empresas, uma transição muito positiva, gente muito com vontade de fazer algumas rupturas, né? Então, nesse aspecto, eu também sou bem otimista. Eu acho que a gente está mais indo para um caminho correto do que, vamos dizer, não tendo esse caminho apontado, né? Mas Maravilha. temos muito a fazer. Legal, Isabel Armani. Antes de você ir embora, a gente sempre pede aqui algum livro, filme, série que você recomende aí, tenha de alguma forma a ver com Olha, vocês me pegaram esse. aqui de surpresa. Tem muita coisa boa para ler. Tem um livro, ele está em inglês, né, para quem curte ler, que é um livro muito legal, que chama assim, Work Without Jobs.
né? Trabalho Sem Funções, é um livro novo, capinha azul, pela Amazon, é sensacional, que fala de tantos exemplos do tipo assim, amigo, vai atrás de desenvolver suas capacidades, é isso que importa, é isso que vai cada vez mais gerar valor, criar valor para você e para onde você trabalha, né? Então é um livro despojado, moderno, né, que quebra alguns paradigmas aí da forma como a gente se organizava na industrial, né, e muito prático. Tem um outro que eu adoro para vocês aí que querem treinar, né? Que chama No More Titles, não temos mais títulos, né? Uau, E são 2 livrinhos, um que fala aí do conceito e o outro bem prático. Assim, ele é prático até no ponto de você ter que mudar a forma como você se apresenta no LinkedIn. E aí, se você juntasse isso com isso, com isso, com isso, que nome que é gerado para as pessoas entenderem o que você faz, né? Como é que você faz um crafting, né? Que a gente fala, uma construção de trabalho, mesmo não mudando de lugar, estando onde você está, que faça com que você, eventualmente, não seja mais reconhecida pelo título, mas pelo universo de coisas que você faz, né? Então, No More Title foi um livro bacana. Enfim, eu poderia ficar aqui também. Não, 2 dicas excelentes. Né? Aí a Márcia está aqui indicando Tempos Modernos, acho que do Chaplin, né? Tempos modernos, tempos... Uma super reflexão linda, um filme maravilhoso. De vez em quando eu revejo. A gente tem clássicos que seria muito legal as pessoas lerem, né? Reinventando as organizações do Frederic Laloux, em português, é super bacana. Em que pese, né, que a gente está um pouco distante daquilo que o Laloux chama de situação ideal, né? Mas fala muito da regeneração das empresas, né? E do potencial que elas têm de ganho de autonomia, né? E tudo mais. Então, tá com o Laloux sempre é um espetáculo. Adoro também. Esse livro. É muito bacana. Tá bom, Isabel, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Márcia, você que está de longe aí, super obrigada. Cris, obrigada, né, pelos caminhos aí desse bate-papo, eu fico muito feliz e pela oportunidade, foi um privilégio mesmo estar com você. Horrores, muitos insights aqui. Gente, então ficamos aí aqui com a Isabel Armani. As pessoas quiserem te encontrar, te seguir... Super fácil, lá no LinkedIn, todo mundo me acha. Isabel Armani, né? Isabel com S, já está aqui na telinha, Isabel né? Com S. Por enquanto só tenho eu lá com esse nome, né? Então, vai ser mesmo. Estou sempre de cabelo preso, então também é fácil reconhecer pela... Né? Excelente. Pessoal, não deixe de compartilhar este vídeo aqui para esse podcast do episódio Rock the Future, episódio número 004 com Isabel Armani. Tantas ideias, tantos insights. Compartilha com o pessoal que vai gostar muito de receber essas dicas, esses insights, mesmo para as pessoas que não trabalham em recursos humanos. A gente falou aqui de tantas coisas, né, de valor do trabalho e etc. Então, ajuda a gente compartilhando, tá bom? E até semana que vem. Um beijão, um abraço, Isabel. Beijo para vocês. Obrigada. Tchau, Márcia. Melhoras aí. Esperamos sua volta. Tchau, Márcia, querida. Espero um café de vocês. Beijo. Tchau. Tchau.